Irmãos e irmãs se matando uns aos outros. O pai nem pisca os olhos. Até que eles voltam o olhar para a jovem de apenas 3 anos, a doce princesa real. O homem não conseguia ficar parado. Ele pegou a menina em seus braços. Ele ainda é pequeno e não pode participar da guerra dos herdeiros. Quem diria que a menina apenas acenou levemente. E levou consigo o grande príncipe que queria lhe fazer mal. Todos achavam que ele era um gênio. Mas na verdade, dentro dele reside uma bruxa de 300 anos. Ele é uma bruxa que detesta humanos. Por isso viveu nas montanhas profundas. Até encontrar Lacus. Por favor, me salve. Ele se apaixonou à primeira vista por Lacus. Pela primeira vez decidiu acreditar nos humanos. E o que veio por fim foi morrer pelas mãos de Lacus. Felizmente, ele conseguiu preservar sua alma, sendo invocado dentro do corpo de um bebê, pensando que ao acreditar pela primeira vez nos humanos, foi golpeado na coluna. Ele se arrependeu do que fez, já que agora renasceu. Ele deve se vingar de forma rápida e precisa. Ele tentou sentir o poder mágico dentro do bebê, já que é um astro impressionante de 5 estrelas não despertado. É bom lembrar que, na verdade, ele só tinha 2 estrelas. Ou então, por que não dominar o continente para se divertir? Infelizmente, agora ele nem consegue falar. E ainda tem que ser trocado de fralda o dia todo. Se a vergonha pudesse matar, ele já estaria morto. Nesse dia, a criada o levou para passear. Mas encontraram o imperador em seu caminho. Olhando para aquele rosto bonito, ele sentiu uma estranha familiaridade. E também uma pressão nunca antes sentida. Cabelo branco e olhos vermelhos. Sim, ele se parece muito com o imperador da geração passada. Senhor Esquina, aquela não é a dragão com quem não tem um bom relacionamento no norte. Por que de repente você mencionou aquele velho? O homem também despertou interesse. Estendeu a mão e começou a testar. Ai, ai, isso dói, isso dói. Eu ainda sou uma criança. O que esse cara está fazendo? Deu uma mordida grande no homem. Ele está cuspindo em mim. Essa criança não está chorando. Em vez disso, ele mordia. Interessante. Parece que ele já pode escolher uma espada. Mas, majestade, ele ainda não completou 1 ano. Essa criança suportou meu poder. Que diabos é isso? Esse homem de cabelo branco está doente. Você vê, a moça loira parece muito feliz. Parece que não, Leona. Ele vai se chamar assim. Eu quero ver seus dentes. A história de se transformar em leão. Ou as presas das feras. Espero que você não me decepcione. Leona, em um mundo distante. Não ouvi o que o homem estava dizendo. Em vez disso, olhei para os acessórios do homem. Por que isso parece tão familiar? Espera, esse homem não é aquela pessoa. Não deve ser, certo? Apenas parece assim. A Alteza Real não está com dor. É tudo culpa minha por ter te trazido. Se não fosse por mim, não teria acontecido tanta coisa. Amanhã você vai escolher uma espada. A partir de agora, você estará envolvido na disputa pela herança. Espera, não pode ser o país daquele canalha, pode? E eu acabei me tornando filha dele. Pergunta urgente online. Qual é a probabilidade de reencarnar como filha de um inimigo mortal? O imperador do Império Aziz não só possui sangue de dragão, é um transcendental do mundo, e de acordo com a tradição do Império, ele matou todos os seus 38 irmãos e irmãs. Assim conquistou o trono. É uma pessoa realmente implacável. Ele até lutou até a morte com o predecessor de Leona. Mais de 20 anos atrás, havia uma guilda humana que entrou sem permissão, através das montanhas de Leona. Ele que se transformou em um ser humano destruiu a guilda. Quem diria que isso atrairia esse homem? Ele ficou louco e exigiu a vida de Leona. No final, foi Leona quem deixou de lado seu orgulho. Ele se transformou em um rato e fugiu. Desde então ele nem mesmo se atreveu a dormir. Ele não ousava virar a cabeça em direção ao Império Aziz. E agora de repente isso se tornou sua filha. Verdadeiramente a vida é imprevisível. Um grande intestino envolvendo um pequeno intestino. Como isso poderia ser tão azarado? A atual Leona até pensa em desistir deste corpo, mas ele não consegue se desapegar desta incrível aparência. E também da linhagem deste corpo. Mas ao pensar novamente, o sistema deste país definitivamente lhe permitirá brilhar, já que ele tem a chance de viver novamente. Então que seja um imperador para se divertir. Então, após conquistar o reino de Caviel sob o domínio de Lacus, no final ele dominará o continente. Logo chegou o dia da seleção da espada. Centenas de pessoas lotaram o salão. A seleção da espada não é realmente escolher uma espada, mas sim escolher os subordinados que o acompanharão. Leona olhou para todos, e imediatamente fixou o olhar na mulher no canto. Não pensei que o príncipe escolheria ele. Como esperado, é como o majestoso disse. Essa 12ª princesa realmente não é simples. Como assistente do imperador, ela também é uma cavaleira de elite. Ele testemunhou o crescimento de todos os herdeiros. Mas por que a princesa é tão adorável?
Maldição realmente é adorável demais. Porque eu sinto uma vontade inexplicável de apertar seu rosto. Ela é incrivelmente adorável. Leona ficou sem palavras. Como esse homem está agindo de forma estranha. É como um obsessivo. Não é aquele que eu bati antes. Como ele ainda desmaiou. Não importa, estou cego, há coisas mais importantes. Keith, escolhido por Leona. Mas é o mais forte em acessórios espirituais do continente. Enquanto houver um cadáver, ele será invencível. Uma vez, ele até destruiu um país sozinho. Não esperava encontrá-lo aqui. Enquanto Keith estiver ao meu lado. Leona tem certeza de que pode crescer em segurança. Ele não pôde evitar acenar amigavelmente para Keith. Mas Keith, para sua surpresa, recuou. Isso o deixou um pouco magoado. Não sou um monstro. Por que essa reação? Ignorando o que aconteceu, Leona continuou acenando. O que recebeu foi Keith recuando ainda mais. Isso deixou Leona furiosa. Ousou ignorar sua boa intenção. Este quarto já é quente. Agora está ainda mais quente. Keith viu que a situação não estava boa. Ele imediatamente segurou a mãozinha de Leona. Mas ele claramente não controlou a força. Fez Leona quase chorar. Felizmente a criada apareceu a tempo. Vendo que a princesa parecia estar sofrendo. Pediu para ele soltar a mão. Keith, ouvindo isso, achou que Leona estava desconfortável. Ele se virou e chamou um curandeiro. O homem segurou a mão de Leona. Após o momento ficou horrorizado. Rápido, traga o deus da cura. O que você quer dizer com isso? Vá rápido e diga que a energia espiritual do príncipe está fora de controle. Leona está em uma crise de energia espiritual. O que esse médico incompetente está dizendo? Dentro de um corpo tão pequeno, há uma energia espiritual de 5 estrelas. Está se espalhando descontroladamente. Alguém deve ter forçado a injetar energia nele. Se não for tratado a tempo, pode levar à morte. Não é à toa que o príncipe está suando tanto. É que meus ombros estão tremendo de raiva. É porque eu pensei em como seria divertido ser imperador. O príncipe deve estar sofrendo muito, não é? Ele está sempre rindo. Ele é realmente muito forte. Talvez tenha recebido a bênção de esquina. Vocês acham que existe a possibilidade de que essa energia espiritual já seja minha? E mesmo que não tenha a bênção daquele dragão idiota. Eu sou bem forte, tá bom? Ai, por que ninguém entende o que eu digo? Logo a verificação divina foi concluída. Ele não tem nada grave. Apenas precisa de admiração. Eu vou indo. Se houver outros problemas, pode me contatar a qualquer momento. Kais olhou para Leona, que estava dormindo. Ela é bem pequena, mas parece muito forte. Ele não conseguiu se conter e cutucou seu rostinho. Eu vou protegê-la bem. Desejo que você conquiste o trono. Os dias vão passando. Hoje é o dia de Leona ser humilde. O palácio está muito barulhento. Ele estendeu as mãos para Kais novamente. Vendo que esse cara estava se afastando lentamente. Leona achou estranho. Desde a última vez. Sempre que eu olho para ele, ele fica vermelho e se afasta. Isso fez Leona duvidar de si mesma. Eu sou assustadora quando sorriu. A criada achou que ele estava entediado. Vendo seu dedinho apontando para Kais, também estava confusa. Decidiu pegar um chocalho e uma chupeta para alegrá-la. Leona estava ficando louca. Por que ninguém entende o que ele quer dizer? Olhando para a agitada Leona, a criada estava muito preocupada. Ela apressou-se a revirar o armário. Encontre um coelho velho. Olhando para a boneca sombria. Esse coelho parece não ser simples. Na verdade, posso sentir a energia sombria nele. Talvez, se eu continuar segurando. Essa energia espiritual venha para mim. A cansada Leona adormeceu rapidamente. Kes observou esse coelho estranho. O que é aquele boneco? Esse é o brinquedo da mãe da princesa Huang quando era criança. Não esperava que a princesa gostasse tanto. Se a princesa soubesse, ficaria muito feliz. Mas a princesa é realmente uma pena. Com menos de 1 ano, já está envolvida em disputas de herança. Sim, mas ele claramente é uma pessoa muito poderosa. Mesmo que seja poderoso, isso é algo para o futuro. Eu vou protegê-lo bem. Falando nisso, Kes não pôde resistir e cutucou seu rostinho. À noite, soube que a princesa iria se mudar para o Palácio da Rosa Negra. Kes achou isso inaceitável. Dizem que, aqui frequentemente aparecem os fantasmas de nobres falecidos. Ele precisa imediatamente conversar com o imperador. Esse palácio é inaceitável. No entanto, a criada hesitou e disse. Foi ele quem pediu a majestade para ficar no Palácio da Rosa Negra, servindo a princesa. Você está louco. Esse palácio está tão abandonado. Eu estou seguindo o desejo da princesa. A princesa disse que a princesa deve viver neste palácio. Eu não tenho escolha. Veja, este palácio é grandioso. À primeira vista, é realmente bom. Eu gosto, e Leona está olhando para o palácio à sua frente. Sentindo que lá havia uma densa energia sombria. Deve ser da mesma origem que o boneco de coelho. Ele agitou suas pequenas mãos, pedindo à criada para entrar rapidamente.
Quanto mais perto do palácio, mais forte essa energia espiritual se torna. Será que há algo escondido aqui? Mas o estranho é que, este poder, até mesmo a Leona consegue sentir, porque o Ques parece não ter reação. Uma rajada de vento misturado com magia soprou. Parece que mesmo se eu não agir, você não vai viver muito tempo. Como posso lutar pela herança contra algo assim? O garoto aqui se parece exatamente com o imperador, e ainda vem com intenções ruins. Leona gritou com raiva para ele se afastar, mas ninguém conseguiu entender. O menino não sabia o que significava. Ele inclinou a cabeça observando Leona. Cabelos prateados combinados com olhos vermelhos. Parecia um coelhinho adorável. Apenas alguns dias atrás, ele ouviu a conversa entre Sua Majestade e o Aileth. Aileth suspeitava que a princesa Leona fosse astuta. Ele sempre achou que era a Majestade quem a protegia. Até mesmo acusou a Majestade de machucar uma princesa tão adorável, especialmente porque Sua Majestade deveria ter dado o Palácio da Rosa Negra à princesa. Na geração passada, o grande imperador matou todos os príncipes que abdicaram da herança lá. Talvez ainda haja manchas de sangue no palácio, e aquele palácio é tão remoto. A princesa pode muito bem ser assassinada. A espada não pode convencer Sua Majestade. Aileth decidiu que ele protegeria a princesa. Isso deixou o garoto confuso. Quem é exatamente essa 12ª princesa, para que Aileth e Sua Majestade se importem tanto? Agora que a vi. Ele xingou Aileth, aquele idiota. Não descreveu a beleza da princesa. Olhando para o velho boneco nos braços da princesa, ele estava insatisfeito. Ele está insatisfeito por dentro. Na verdade, colocar esse tipo de lixo para ele. Se ele recebesse um boneco de luxo, ele provavelmente ficaria muito feliz. Pensando nisso, o menino não pôde deixar de rir. No entanto, a criada lhe disse: este boneco de pano é um presente da 12ª princesa para a princesa. Isso não é meio constrangedor, mas ele é tão pequeno. O menino que não entende isso não pôde deixar de gritar: que coisinha adorável! Até os gentis são tão lamentáveis. Ele levantou a mão e concedeu a bênção do Deus do Sol a Leona. A criada explicou que ele é seu irmão, Príncipe Nikal. Alteza, ele pode usar o poder do Deus do Sol. Leona estendeu a mão. Todos os bebês são tão adoráveis. Quando eu era pequeno não era adorável. Eu voltarei. Não fechem a porta. E Kais imediatamente fez um acordo com a criada. Precisamos fechar a porta. Leona percebeu que recebeu a bênção de promover o crescimento. Mas ele não gosta de Nikal, porque ele odeia humanos. E odeia ainda mais humanos pegajosos. O tempo passa como um relâmpago. 3 anos depois, Leona finalmente pode usar seus membros com agilidade. Exceto que a fala não é muito clara. Ele finalmente pode se comunicar livremente com as pessoas. Mas nos últimos 3 anos ele não viu o imperador uma vez. Agora ele deve ser mais poderoso, não. O objetivo de Leona é se tornar o imperador deste império. Para isso, ele precisa exterminar todos os príncipes e princesas. E pode até ter que matar o imperador. Estar na realeza significa que a qualquer momento pode ser alvo de assassinato. Então, Kais estabeleceu um forte feitiço em seu quarto, para que os assassinos não possam se aproximar facilmente. Assim como agora aquela pessoa só pode vagar do lado de fora da janela. Então Leona saiu cambaleando. Então você é realmente incrível. O homem sorriu maliciosamente. Claro que sou incrível. Em um piscar de olhos posso te eliminar. Entendi, então eu também não vou me exibir. O homem ainda não havia reagido. Só vi Leona fazer um movimento. A magia o congelou imediatamente. Em seguida lançou um ataque elétrico. Ele ficou carbonizado por fora e macio por dentro. Embora usar um feitiço de nível 3 em um assassino tão fraco seja um pouco desperdício. Mas como Kif estava sempre olhando para Leona, ele não usava feitiços assim há muito tempo. Considerou isso um prazer. Depois, ele fez uma cura. O assassino estava um pouco confuso neste momento. Você está me dando uma folguinha. Quem diria que o rosto angelical de Leona dizia palavras dignas de um demônio. Eu não gosto de deixar as pessoas muito confortáveis. Acompanhado de um poderoso ataque elétrico. Após eliminar o pequeno rolo, Leona começou a se fazer de morta na frente de Kif. Ele até pensou em contar a ele que era um mago, mas ele só tinha 3 anos. Se isso vazasse, poderia atrair ainda mais assassinos. Antes que ele pudesse controlar completamente todo o seu poder mágico, precisava esconder suas habilidades. Assim, ele poderia tomar todo o trono para si. Assim que pensou em descansar um pouco, quem diria que Nikal não tinha tempo e apareceu de novo. Nos últimos 3 anos, ele quase veio ver Leona todos os dias. Claramente, ele já tinha 10 anos. Era a idade certa para se envolver ativamente na disputa pela herança. Não sei para que ele vem todos os dias. Quando vem, só arranja briga. Mas ele não sabia
que essa série de expressões de desprezo só o fazia achar Leona adorável. Ele não conseguia resistir à vontade de apertar seu rostinho gordinho, embora Leona estivesse relutante. Ela teve que aguentar. Afinal, ele era um garotinho de 3 anos sem poder de resistência. Realmente era macio e fofinho. Você é realmente flexível, Gansen. Você me machucou. Pode vir quando quiser. Mesmo que venha, não tem nada demais. Claro que morri porque gosto de você. Eu amo, ué. Eu também amo a Leona, tá bom. Vendo os dois até começaram a discutir por isso. Leona se lembrou daquela época. Não era uma lembrança muito boa. Mais de 300 anos atrás. Quando ele ainda era humano. Encontrou um alquimista loiro. Naquela época, ele era um pobre. Uma criança comum, sem pai e sem mãe em uma caverna. Não sabia que poderia morrer na rua a qualquer dia. Ele foi a primeira pessoa a lhe dizer palavras calorosas. Que lhe deu pão e leite. Até deu a ele o nome de Alena. Com 5 anos ele não entendia a necessidade de ter cuidado, com a boa intenção de não esperar retorno. Isso também fez com que ele sofresse muito depois. Ele começou a depender do servo. Em alguma parte de seu coração, parecia que estava sendo preenchido. O servo disse a ele que essa sensação se chamava amor. Isso significa que você me ama. Claro que eu também amo você. O inocente acreditou na frase. Assim, seguiu o servo até a torre onde ele vivia. No entanto, só ao chegar lá ele descobriu. O servo estava empenhado em injetar o poder do mundo demoníaco nos humanos, para criar armas letais. Incontáveis crianças morreram em suas mãos, e seus olhos e cabelos vermelhos fizeram Shen se despertar. Ele certamente possuía imenso poder mágico dentro dele. Ele fez Alena tentar também, porque tinha medo de ser abandonado novamente. Ele não recusou, mesmo que o sangue da besta mágica fizesse seu corpo apodrecer, fazendo-o sentir dor insuportável. Ele persistiu vez após vez, mas no final ainda assim falhou. O servo finalmente mostrou sua verdadeira face. Jogou esse lixo para fora. Ele já não é mais útil. Aquela cruel fala destruiu a vida que Arena sempre teve. Seus pensamentos pareciam ter sido interrompidos na metade. Quando ele acordou, o cadáver já havia desmoronado. As pessoas lá dentro também estavam mortas. Ele percebeu que o experimento do súdito teve sucesso. Arena, que ficou na torre por 3 anos, já tinha 8 anos. Mas durante esse tempo em que perdeu a consciência, ele já havia se tornado um adulto. Tornou-se uma verdadeira bruxa. Mas qual é o significado disso? Aquela menina ingênua já morreu. O que sobreviveu é uma bruxa que não acredita mais na humanidade. Assim, Arena fugiu. Fugiu daquelas pessoas que fazem da mentira verdade. Daqueles humanos que falam como se as mentiras fossem verdades. Uma pessoa viveu por mais de 300 anos. Então ele não quer mais ouvir ninguém dizer que o ama. Mas Nikaro não se deixou desencorajar por ele. O irmão coelho sempre estará ao seu lado. Mesmo que eu suba ao trono, nunca vou te matar. Não deixarei ninguém te machucar, te prometo. Mas, o amor de Leonard já havia morrido naquela torre. O amor também foi cortado por Lacus, que o traiu. Ele realmente pode confiar novamente na humanidade. Todos me ajudem. Não me toque mais. Eu não sou mais uma criança. Sim, o coelho já se tornou um grande menino. Justo nesse momento, alguns perceberam que o fluxo de ar estava normal. Quem está lá na janela? Nikaro e Ike se colocaram na frente de Leonard. Um barulho alto e resolveram o problema com o assassino. Vendo que Leonard estava ileso, os dois suspiraram aliviados. Mas Leonard naquele momento estava muito desajustado. Ele nunca foi amado por ninguém, e não conseguia perceber esse sentimento sutil. Afinal, ele não é humano há 300 anos. Mas, de qualquer forma, essa sensação é realmente boa. Ailete apareceu silenciosamente. Quando ele chegou, não consigo sentir nada. Lili se sentiu relutante ao se aproximar dele. Afinal, sua anterior encarnação ainda poderia derrotá-lo. Eu preciso me tornar mais forte rapidamente, para poder dar uma surra nele novamente. Enfrentando mais um novato atraído pela aparência de Leona, que se ofereceu para ser seu guarda. Nikao e Kez imediatamente se uniram contra ele. Olhando para Ailete, que estava com uma expressão apaixonada, Leona ficou sem palavras. Ele não é o assistente do imperador, porque ele vem aqui o tempo todo. E quando vem, só fala um monte de bobagem. Seria melhor se ele me trouxesse um pouco de ouro. Que cara inútil. Meu Deus, Alteza, você está brava. Quase esqueci que esse cara também não é normal. Leona queria dar uma palmada em cada um deles, mas tinha medo de que eles gostassem, então decidiu ignorá-los. Ailete até de costas é tão fofo. É realmente sem salvação. Nunca pensei que um dia eu viria para este lugar onde não há uma única pessoa normal além de mim. Eu preciso crescer rapidamente. Ah, é verdade. Ailete finalmente se lembrou do motivo de sua vinda.
O segundo príncipe vai realizar uma festa de aniversário nos próximos dias. Sua Majestade ordenou que todos os convidados participassem. Ao saber que Leona não precisaria ir, Mikau soltou um suspiro de alívio, porque ele sabia que sua irmã, que não conseguia fazer nada, era vista como uma ovelha esperando para ser sacrificada por outros. Mas a destemida Leona estava insistindo em se casar com ele. Queria aproveitar essa oportunidade para observar os outros príncipes, conhecer o inimigo e a si mesmo, e assim vencer todas as batalhas, certo? Mas foi severamente rejeitada por Kez e Mikau. Então, no dia do banquete de aniversário do segundo príncipe, ele hipnotizou Kez. Preparou-se para voar furtivamente, mas acabou se perdendo. Aqui não tem nenhuma sombra de pessoa, apenas uma pilha de seixos, dispostos na glória do grande império. Isso deve ser obra do esqui. O velho Nana fez isso não. Sem alternativa ele seguiu os seixos. Como pode haver uma barreira aqui? É um tipo de barreira de alerta muito difícil de quebrar. Parece que deve ser uma obra de um mago de nível 4 estrelas ou superior. Mas para ele, é fácil. Ele viu uma luz brilhando na mão de Leona. Pouco depois quebrou a barreira, preparando-se para entrar e explorar. Leona teve uma ideia ruim. Ele decidiu mudar a forma dos seixos. O que você está fazendo? Estou fazendo a aparência do dragão malvado apanhando. Espere. Esse som é o fim. Pegaram ele fazendo algo errado, olhando para o homem incrivelmente nobre, o inimigo de sua vida passada, o Pai Dourado. Ele sabia o quão forte o homem era. Com medo, ele começou a fazer graça, vendo que o homem não reagiu. Leona ficou um pouco envergonhado. Ele parecia ter ficado ainda mais forte, mas porque ele se sentia discriminado. Olhando para seus olhos fixos, Leona se lembrou de seu primeiro encontro. Ele primeiro o encarou ferozmente. Então de repente agarrou sua mão e injetou energia, fazendo sofrer muito antes de completar um ano. Ele não estaria pensando em fazer algo comigo de novo, estaria. Nesse momento, Ike correu em sua direção. Leona jurou que nunca se sentiu tão feliz por vê-lo. Princesa, o que você está fazendo aqui? Eu vou participar do banquete de aniversário. Não te disse que você não pode ir. Por favor, volte logo. Vou chamar alguém para te levar de volta. Espera, quem é ele? Todos ficaram sem palavras. A Leona deve ser sua filha. Não consegui lembrar do homem. Sua Alteza, a Princesa 12. É você quem enviou para escolher. Então é a Leona. Olhando com um rosto sério. A Leona tem medo que ele a questione sobre seu comportamento anterior. Começou a fazer caras e bocas. Isso ainda não é suficiente para você. Ai, ai, eu vou morrer. O homem ainda não reagiu. Leona, desesperada, gritou por pai. Por favor, me leve para a festa de aniversário, tá bom. Ao lado, o Ilex se transformou em um cachorrinho. O homem, no entanto, ainda rejeitou friamente, olhando para o imperador impassível. Leona decidiu se arriscar. Pai, eu também quero ir à festa de aniversário. Me leve junto, por favor. Leona achou que era tão adorável. O imperador não poderia recusar, mas ele estava tão frio e indiferente. Isso destruiu sua confiança. Vendo que eles estavam prestes a sair, Leona correu apressada, mas tropeçou em uma pedra. A dor fez suas lágrimas escorrerem, mas para agradar o imperador, ele ainda precisava fingir que não estava doendo. O homem então disse que era um cavaleiro selvagem. Levantou e quebrou o feitiço. Leona estava ficando louca, meu amigo. Seu raciocínio é tão peculiar. Seu cérebro estava funcionando rapidamente. Eu não sei que feitiço é esse. Vendo que o imperador ainda duvidava dele, ele lutou para dizer que estava doendo. Estou quase morrendo de dor. Ele espiou o canto da boca do outro. Leona achou que conseguiu ver através dele. Depois de algumas manobras, o homem finalmente concordou em deixar Leona acompanhá-lo. Isso deixou ele bastante satisfeito. Esta bruxa é realmente capaz de tudo. Em seguida, ela se aproximou e puxou a roupa dele, dizendo que sua perna doía. Me abrace, ignorando a expressão distorcida do homem. Ele estendeu os braços pedindo um abraço. Vendo que a expressão do imperador não estava boa, Aiter temia que o imperador desse um tapa e matasse Leona. Ele rapidamente se ofereceu para ajudar, mas foi rejeitado por Leona com desdém. Enquanto seu braço estava cansado de levantar, ele estava prestes a perder a razão. O imperador finalmente o pegou no colo. Ele suspirou levemente e disse: vamos. Logo chegaram à festa de aniversário. De repente, sentiram uma energia vibrante no ar. Leona percebeu que uma briga estava acontecendo. Um era Nikau, o outro era o mago do gelo. Assim como o imperador, ele possuía um poder raro de magia de gelo. Esticou o pescoço para tentar descobrir o que estava acontecendo, mas foi impedida por Aiter. O imperador segurou seu rosto. Com uma expressão séria, olhou para a esquerda e para a direita, como se estivesse observando um animal pequeno. Aiter explicou:
Majestade está preocupado com a possibilidade de a princesa vazar sua energia espiritual. Não é apenas uma questão de diversão. Leona também achou desnecessário. E se vazar? Com este homem aqui, quem poderia machucá-la? Com a chegada do imperador, a energia flutuante desapareceu. Nikal viu seu pai segurando Leona. Ele achou que ele iria matá-la com suas próprias mãos. Isso deixou Leona sem palavras. Esse cara tem alguma ideia do que está fazendo. O segundo príncipe se aproximou e convidou sua majestade a se sentar. O imperador olhou para Leona por um tempo. Ele achou que essa coisinha realmente era adorável, mas ele precisava tratar todas as crianças de maneira justa. Por isso decidiu jogá-la para longe. Embora estivesse muito irritado, Leona ainda relutantemente fez uma birra. Todos ficaram surpresos ao ver a cena diante deles. Sua majestade estava realmente mimando a 12ª princesa. O segundo príncipe estava insatisfeito, porque o pai nunca havia sido permissivo com nenhuma criança. Senão deve acabar com essa Leona hoje. A menina foi acariciada pelo pai no rosto, e foi condenada à morte pelo irmão. Ele notou que Leona estava fixamente olhando os talheres. Essa 12ª princesa realmente não é simples. Não vai descobrir o veneno nos talheres, vai. Esse garfo deve ser o vencedor, certo? Quanto será que vale se eu vender? Vou bater e ouvir o som. Esse é um veneno que consegui do ocidente. Ao colidir, ele libera toxicidade. Essa 12ª princesa é realmente insondável. O que esses poucos estão me olhando? Eu, como uma princesa, não posso pegar um garfo. Aquela maçã deve ser permitida para comer, não. O resultado foi que escorregou e caiu no chão. Aibake, por outro lado, achou que a maçã estava envenenada. A fruta também foi descoberta. Isso não pode continuar assim, ele fez um sinal. Vários assassinos saíram de suas posições. O banquete de Ongmen começou. Primeiro, mate aquela Leona insondável. Ela só tem 3 anos. Com certeza não terá resistência. O pai certamente vai apreciar isso. Mas ao olhar para a expressão fria de sua majestade, ele ficou paralisado. O homem protegeu a menina em seus braços. Ele bloqueou o ataque que estava vindo em sua direção. Ele já havia percebido que havia muitos assassinos emboscados aqui. Pensou que não se importaria se alguém morresse. Mas no final não conseguiu se conter e atacou. A espada não estava ao lado da jovem Huang. Era antes de atingir a maioridade. O navio de combate deve estar ao seu lado. Esta regra eu deixei passar. Recuperando-se, Leonora rapidamente olhou para Nikal. Ele estava se esforçando para bloquear os ataques. Papai, ajude Nikal. Por favor. Não pode. Ninguém pode se envolver na disputa pela herança. Mas a espada de Nikal também não está aqui. Realmente a vida de um cachorro não é vida. Leonora estava angustiada neste momento. Nikal é a segunda pessoa-chave do seu poder pessoal. Ele não pode morrer. Então, use a mágica mais fraca para desviar a atenção deles. E então deixe Nikal aproveitar para fugir. Nikal sabe que já está no fim da linha. Mesmo que tenha que morrer, ele quer acertá-lo com uma flecha. No momento crucial, uma enorme bola de fogo foi lançada. O poder era tão grande que imediatamente fez todos se sentirem derrotados. Ele queria usar magia de nível 1, mas sem querer usou de nível 3. Agora tudo estava exposto. Coelho, você me salvou. Eu sabia que você me amava. Eu te amo tanto que até me faz querer enfiar a cabeça no seu calção. Corra, os inimigos estão esperando você terminar de falar, certo? Então ouviu um barulho. O imperador de repente riu, e ainda pediu a Eric para chamar Gelouros. Parece que vou ter que fazer você fazer a prova mais cedo. Quem é Gelouros? Esse cara realmente não tem coração. Nem uma palavra de preocupação. Ou palavras de incentivo para seu próprio filho. Ou palavras de incentivo não havia. Nikaro claramente havia se esgotado. Não falou 2 palavras e caiu. Desabou no chão. Aibek foi até a frente de Leona. Se não fosse pela mágica dele, ele quase foi atingido no coração e morreu por Nikal. Por que você nos salvou? É porque não gosta de ver a gente brigando. Foi para convencer o imperador pai. Então é verdade. Então você usou o veneno que eu preparei antes. Não é você quem está dizendo isso. Que veneno, que salvação. Eu usei a habilidade errada, você não viu. Mas o teimoso Aibake, para expressar sua gratidão, acabou dando a ele um braço. Dessa vez foi um pouco bruto. Na próxima te dou um mais bonito. Leona olhou com um olhar sério. Você é um pervertido. Dar um braço para alguém, que operação é essa? A propósito, por que você está tão tímido? A festa de aniversário do segundo príncipe já passou uma semana. As criadas estão vigiando a princesa todos os dias, como se estivessem cuidando de uma criança. Não tinha jeito, naquele dia da festa de aniversário. As criadas não conseguiram encontrar Leona, que tinha saído escondida. Chorando e gritando, reviraram todo o palácio. Mas Leona não consegue acreditar nos humanos. Ele arranja várias desculpas.
para explicar a motivação das criadas agirem assim, mesmo que ele diga que ama a si mesmo. Leona também não quer acreditar, porque o amor que ele recebe sempre tem um propósito. A bruxa de 300 anos renasce como inimiga. A filha expõe sua mágica para salvar o quarto príncipe. O homem olha para Leona, quem você realmente é, porque dentro do corpo da garota amarela existe uma alma de 300 anos. É claro que eu sou Leona, então eu vou desfazer a mágica do tempo agora. Não há problema em dizer isso a sua majestade. Leona, sem saída, teve que ceder. O quanto você realmente sabe. Drizzt de Gelostone, Império Aziz, herdou o poder do Lorde Esquina. Então, a realeza do Império possui a mesma cor de alma, exceto você. Eu posso sentir que sua alma está trancada lá dentro. Leon ficou nervoso. Nem mesmo o Imperador percebeu seu poder. Essa pessoa rapidamente entendeu. Eu posso libertar sua alma, para que você use este corpo e se torne o mais forte. Então, você quer se unir a mim. Leonard, após um momento de silêncio, segurou sua mão. Você realmente fez uma escolha inteligente. Que escolha? Eu escolhi eletrocução. Que coisa é essa? Você me assustou. A distração de gelos causou a quebra da barreira temporal, porque consumiu muita magia. O corpo de Leonard começou a tossir violentamente. O que aconteceu com você, Huang? Eu vou chamar o médico agora. Gelos, o que você fez? Eu não fiz nada. Eu sei que você usou magia para proibir o tempo. O homem desmascarado ainda estava com um sorriso brincalhão. Eu sei que você me defendeu, eu deveria estar feliz, mas você pode controlar um pouco seu poder. Estou quase sufocando. Leonard estava quase enlouquecendo. Antes estava no palácio, despreocupado. Embora, na última vez, acidentalmente expôs sua magia. Mas nada mudou. Exceto que Nikau estava doente e não pode vir até ele. Mas em vez disso era Eber, que de vez em quando trazia presentes estranhos. Aqui os presentes não se limitam a dedos com anéis, ou cabeças com capacetes. Obrigado, eu não preciso. Talvez você possa dar a Boete, para o grande amigo de quem foi injustiçado. Mas felizmente depois de retornar 12 vezes, ele não veio mais. Justo quando Leonard estava imerso em lembranças, foi acordado por um tapa que despertou sua alma adormecida. Sexy, ignore-me. Eu chamei você, deveria responder, era o oitavo príncipe. Ideia por causa de Leonard. Usou uma magia de bola de fogo que nem ele conseguiria. E sentiu um extremo. Desde que ele realmente consiga usar magia de fogo, não recomendo matá-lo. Leona se virou e olhou friamente para ele. Ousou me atacar. Está impaciente, não é? Em seguida, um feitiço de relâmpago empurrou Ide. Não me incomode, saia. Ide, relutante, usou magia de fogo, pronto para ensiná-lo uma lição. Veja como eu vou te queimar vivo. Queimar vivo e ainda se exibir na frente do sogro. Um pequeno feitiço de provocação. Fez Ide sentir medo. Leona ainda queria brincar um pouco com ele. De repente sentiu uma presença familiar. Imediatamente se pôs a agir como uma pessoa que se faz de vítima. Então abraçou a coxa da pessoa que chegou e começou a apagar o fogo. Ele me bateu. O imperador também ficou confuso. Ele não entendia. Porque Leona queria esconder suas habilidades. Será que, como disse Aile, ele quer minha atenção e por isso finge ser fraco? Então o homem pegou Leona nos braços. Ide, ao ver isso, rapidamente tentou explicar. Mas que tipo de natureza tinha o homem? Ele havia ordenado proibir lutas sem que as partes se vissem. Você desobedeceu a ordem. Leona temia que o oitavo príncipe não tivesse morrido. Papai, você só está dando uma bronca nele. O imperador sorriu carinhosamente e o puniu com uma semana de prisão domiciliar. O oitavo príncipe estava tão agoniado que queria chorar. Ele apanhou e ainda teve que ser punido. Que tipo de situação é essa? O imperador segurou Leona e começou a andar. Vou te levar para encontrar uma pessoa. A garota foi apenas olhada pelo homem, e ele percebeu que ela era uma bruxa. Colabore comigo ou se exponha. Você sabe como é o temperamento desse imperador. Ele não deixaria passar a sua filha sendo possuída por outra pessoa. Ele certamente não deixaria você escapar. Leona ainda quer recusar. Você tem certeza, Alteza Huang? Me perdoe, sou muito jovem. Eu mudei de ideia. Eu quero ser discípulo do mestre Mo. Então, por favor, me ensine mais no futuro. O quarto príncipe, que acabou de se recuperar, está ansioso para encontrar Leona. Não sei o que o coelho está fazendo agora. Depois de tanto tempo sem procurá-lo, ele deve estar morrendo de saudades de mim. De repente notei que Aibeck estava agachado no canto da parede. O que você está fazendo aí? Fique quieto e vamos assistir juntos. Eu não posso acreditar que vi Idus xingando Leona e dando ordens ao seu casulo. Vai e mate Leona agora. Traga-me a cabeça dele. Do lado de fora, após um breve silêncio da dupla, decidiram fazer uma aliança temporária por causa de Leona. E Leona, que terminou um dia de treino
Não tem ideia do que está acontecendo. Olha para o céu noturno com resignação. Porque o mestre Mo descobriu a alma dentro de mim, embora pareça que ele ainda não saiba minha identidade. Mas porque ele parece tão familiar. Nesse momento, um homem de repente apareceu ao lado de Leona com um sorriso no rosto. Quem é você? Leona ficou surpresa. Ele não percebeu de jeito nenhum quando ele apareceu. Alteza, você realmente é quem? Você acha que eu vou te contar? Então, eu preciso ficar perto de você para observar bem. Se eu puder me aproximar de você ao mesmo tempo, seria ainda melhor. Que tipo de pervertido é você? Não me incomode, saia daqui. O homem insistente agarrou a mão de Leona. É mesmo, você definitivamente vai me procurar. A partir de agora, por favor, cuide bem de mim. Solte suas mãos sujas. Então, Kiss apareceu com uma aura ameaçadora. Vendo que o outro ainda segurava a mão de Huang. Pervertido, vou eliminar você. Sacou a espada e começou a atacar. O homem recuou apressadamente. Por que você não pensa antes de agir? Depois de falar, ele quebrou a espada mágica. Se você usar isso mais uma vez, não serei gentil. Observando os dois prontos para lutar. Kaise, você fez um ótimo trabalho. Gelos, você se atreve a falar assim com Kaise. Está acendendo um lanterninha no banheiro, não é? Uma criança tão pequena falando assim. É realmente excepcionalmente adorável. Já que a senhora amarela não gosta de mim, eu vou embora. Nos encontramos na próxima semana. A princesa amarela viu Gelos partir. Leona finalmente suspirou aliviada. Quem é essa pessoa, afinal? Por que eu me sinto tão familiar? Princesa amarela, quem é esse invasor? O mestre da Torre Mágica a Oeste disse que ele é meu professor. O que está acontecendo? Você o conhece. Todos dizem que ele é um louco. E muito poderoso. Ele derrotou dezenas de milhares de inimigos sozinho. Mas na próxima vez que nos encontrarmos, quero matá-lo. Por quê? Porque ele é um pervertido. Leona ficou sem palavras. Na manhã seguinte, Leona ainda estava treinando na arena. Então ouviu Eibek discutindo com Kaise na porta. Não queria me envolver, mas de repente lembrou que ele também era um mago. Ele poderia duelar. Seria uma boa oportunidade para saber quanto poder esconder. Eu não vim aqui para brigar. Eu vim trazer o café da manhã de sangue humano que acabei de fazer. Todos os membros da realeza com mais de 12 anos precisam deixar o palácio para treinamento. Estou me preparando para participar da batalha contra os monstros do norte. Então queria vir te ver antes de partir. E você é muito pequeno. Eu não lutarei contra pessoas fracas. Ao ouvir isso, Leona não conseguiu se conter. E se eu vencer você? Isso é impossível. Eu estou dizendo e se acontecer. Então se você ganhar, eu vou te ajudar a realizar. Olhando para a mirada intensa de Leona. Ai, foi forçada, então já que é assim, vamos lutar. Mais tarde, eu vou ter que dar uma folguinha para ele. Quem diria que assim que a batalha começou, Leona já apareceu ao seu lado. Um grande soco o derrubou. Ele não se atreveu a subestimar Leona novamente. Começou a dar tudo de si, com os dois trocando golpes. Eibek rapidamente ficou sem forças e caiu. Por outro lado, Leona estava totalmente à vontade. Você perdeu, certo? Leona estendeu a mão, seja meu subordinado. Você é o subordinado número 1. Você mesmo disse que ao falhar, teria que realizar meu desejo. Tudo bem, aceito a aposta. Agora eu vou te passar uma tarefa. Você vai deixar o Império em breve. Embora eu não saiba para onde você vai, eu espero que você vá para o lugar que eu mencionei. Olhando para o padrão no chão, Eibek reconheceu que era o reino de Karel. Vai investigar a situação desse país. Melhor ainda, a situação do rei Lacus. Ao ouvir isso, Eibek ficou com uma expressão sombria. Eu pensei que você era diferente dos outros da realeza, mas não esperava que você fosse usar a faca dos outros. Você me mandou matar o rei de Karel. Isso não é me fazer suicidar. Leona, o que você está dizendo? Eu mal consigo vencer você, como vou vencer o rei? Eu só pedi para você investigar a situação do país. Leona quer entender a situação de Lacus. Se ele está desperdiçando o poder nacional ou se está se tornando mais forte. Conhecer o inimigo e a si mesmo é a chave para vencer todas as batalhas. Eu vou pessoalmente matar o rei de Karel. Se você se atrever a matá-lo, você estará morto. Eibek com uma expressão tocada, eu sou apenas um perdedor. Mas você ainda é tão bom comigo. Parece que você realmente me considera seu. Leon, você é realmente generoso. Eu certamente completarei a missão e voltarei triunfante. Obrigado, do que você está agradecendo. Ser um agente infiltrado é uma questão de vida ou morte. Não estou doente, mas isso já resolve uma coisa. Nesse momento, do outro lado, Gelos estava entediado ao extremo. Ele exterminou tanto humanos quanto monstros. Dentro do palácio só havia inúteis. Até que ele pensou em Leon. Então achou isso um pouco interessante. Ele tem habilidades extraordinárias e uma alma possessiva. Exceto pela linhagem dracônica que gosta de brincar.
Ele nunca ouviu falar de uma situação assim. Poderia ser a descendente da linhagem dracônica, a senhora Huang. Mas a sensação que ele me passou é diferente da dos dragões. É mais sombria e cheia de intenção de matar. Claramente não consegue nem se expressar direito, mas é tão venenosa. Não posso, preciso encontrá-lo amanhã. Mas agora parece que um convidado chegou. Há quanto tempo, Rei Carel? Um homem vestido com um manto se aproxima lentamente. E é Leon. O Lacus que eu quero matar há tanto tempo. Do outro lado, Eibek estava quebrando a barreira que Nikal havia estabelecido. Por que você destruiu o meu reforço? O que você quer de mim? O Leon que deveria vir não veio. E quem não deveria estar aqui apareceu. Nikal. Você sabe o que você é aos olhos do Leon. Não passa de um membro comum da família real. Esse cara apareceu de repente. O que ele está falando consigo mesmo? Como se ele fosse muito poderoso. E eu sou o subordinado de Leon. E sou o número 1 impressionante. Você deve estar com inveja. Eu estou com inveja de você, Tomás. Estrela cadente. Você destruiu minha casa desse jeito. Você destruiu minha casa assim. Veio aqui para se exibir com isso. Seu louco. Não só Eibek ficou louco. Neste momento, Cassie na biblioteca também ficou louco. Sua Alteza, a princesa, estou um pouco ganancioso. O que você está dizendo? Estou dizendo que estou com inveja do segundo príncipe. O segundo príncipe é na verdade subordinado da princesa. Por que você estaria com inveja de um subordinado trabalhador? Você é meu, mais elevado que um subordinado. Entendeu? O Kes estava emocionado, eu estou realmente muito feliz. O Leona ficou sem palavras. Como todos estão agindo como apaixonados. A propósito, por que não há livro sobre Carel aqui? O reino. Mas é bom que... Eu já sei que estou morto há 27 anos. O Leona, que não consegue encontrar informações, está um pouco irritado. Isso mostra que o Império nunca estabeleceu relações diplomáticas com Khalil. Isso também fez com que seus planos com o Império falhassem. Parece que eu vou ter que mudar de plano. Se o plano não funcionar, então só poderei usar a força. Depois de me tornar a filha do inimigo, eu tenho um monte de bajuladores. Até o pai inimigo foi conquistado pelo meu rosto adorável. Muito adorável, então muito arrogante. O homem expressa que ama muito dinheiro. Ele simplesmente estala os dedos e o dinheiro vem correndo. O homem ficou chocado, Sua Alteza a Princesa. O que você acha do meu irmão de 200 anos? Eu certamente farei o meu melhor para te apoiar. Então você jura com todo o seu poder mágico. Isso é a vida para um mago. Por mais que eu ame dinheiro, não é possível dobrar todo o dinheiro. Perdoe minha ignorância. Minha senhora, eu juro que serei fiel a você. Daqui para frente eu serei seu cachorro. Au au au, você é realmente sem vergonha, Gelos. Como a princesa pode dizer isso? As pessoas não podem deixar de lado o dinheiro por causa da aparência, certo? 6 Então agora eu vou te fazer 3 regras. Primeiro, não pode revelar meus segredos. Segundo, antes de eu me tornar imperador, não pode sair da minha vista. Terceiro e mais importante, continue mantendo contato com o reino de Carel. Você está me pedindo para ser um espião. Você sabe que sou um nobre mota, certo? O dinheiro está dobrando. Alteza, a cega, você não sabe. O que eu mais gosto é ser espião. Ser mota é apenas um trabalho secundário. Leon, essa tarefa quanto tempo dura? Para a vida toda. Até eu atingir a maioridade, está bom. Não é necessário te manter por toda a vida. Então vamos proceder como você disse. Depois de falar, usei todo o meu poder mágico para fazer o contrato. Com a expansão do poder mágico, o contrato foi concluído. Olhando para o contrato em mãos, ele se lembrou de sua vida anterior. Confuso, assinou um contrato com Lacus. Com dedicação, esforçou-se para ajudá-lo a tomar o trono de Carel. Era para ser o dia do casamento, mas foi brutalmente assassinado por ele. Leon jurou que faria Lacus pagar por isso. Agora, me informe sobre isso. O que Lacus está tramando? Pelo que sei, eles parecem estar planejando algo. Devem estar pensando em avançar para o sul. Isso não é direção da Montanha de Chamas. Sim, é aquela montanha da invencível bruxa. Leon ficou um pouco em colapso. Todos os seus bens estão lá. Mas a bruxa não é muito forte. Como ele se atreve? A bruxa é muito forte, mas já está morta. Como você sabe se ela está viva ou não? O rei Carel se vangloriava disso, dizendo que ele matou a bruxa. Então não sou só eu que sei. A maioria das pessoas sabe que a bruxa já está morta. Essa maldita Lacus. Quando eu me tornar imperador, eu definitivamente vou arrasar o reino Carel. A propósito, você parece já ter feito um juramento. Então não pode voltar atrás, certo? Sim, e daí? Então mesmo que eu diga que esse dinheiro não é meu, não tem problema, certo? Tudo isso é de Esgina. Você pode gastá-lo. Esgina não vai te deixar escapar. O homem sentiu um frio na espinha.
Mas fique tranquilo, eu vou te pagar 10 moedas de ouro por mês. Espera aí, Sua Alteza, a Dama Amarela. Vamos conversar um pouco. Tchau, quem mandou ele se deixar levar pelo dinheiro? Cuide-se, idiota. Geros só pôde gritar impotente. Leona planejava pedir a ele para aumentar o salário. Mas Leona já estava desabada no sofá. O que você fez na biblioteca? Claro que li livros. E acabei enganando Geros bem legal. Uau, você realmente sabe ler. Coelho, você realmente é um gênio. Parece que vou ter que escrever uma carta para os 4 sábios. Sério, Sua Alteza. O que há de tão surpreendente nisso? Para o coelho, isso é nada demais. Muito obrigado, Tena. Sua Alteza. Olhando para a criada cheia de gratidão, Nikal pensou em sua ama, que passa o dia lamentando seu destino tão triste. Ainda bem que a ama do coelho é uma boa pessoa. Obrigado, ó Nikal. Embora também não seja mais esperta do que eu. A propósito, Leona. Eiba, como aquele louco se tornou seu subordinado. Como você pode encontrar um cara tão pouco confiável? Por que você não dá uma olhada em mim? Eu também posso ficar sem palavras com a Leona. Você também não acha que eu não sou tão bom quanto aquele garoto. Mas é só por agora. A realeza será civilizada após a maioridade. Ficarão ainda mais poderosos. Então, por favor, deixe-me ser seu subordinado número 1. Eu também quero me exibir um pouco. E eu definitivamente não vou te trair. Leona caiu em profunda reflexão. Porque tanto Kes quanto Nikal desejam ser meus subordinados. Quando os subordinados dos outros têm algo bom, eu quero me tornar imperador. E você? Eu também quero me tornar imperador. Mas mesmo assim, eu ainda não vou te trair. Então, deixe-me ser seu subordinado. Leona estava bastante resignada. Entendi, mas você não é meu subordinado. Você e Kei são ambos meus. Nikal estava muito animado. Correu e abraçou Leona. Então, sou o número 0, da equipe 10, certo? Então, se você está feliz, tudo bem. Do outro lado, Gelos ainda estava imerso na tristeza. Eu realmente fui enganado por esse truque. Usei sem entender nada. A oportunidade de revelação de um mago acontece uma vez na vida. Se outros magos souberem disso, com certeza vão rir de mim. Mas porque ele teria o dinheiro de esquina? Parece que você considera o palácio como sua casa. Realmente não entende as regras. Você está se referindo a eu entrar no palácio sem permissão. Ou a eu entrar sem permissão na presença da princesa. Ser exposto deixou Eik muito envergonhado. Quem permitiu que você visse nossa princesa? Que perigo! Quão perigoso! Eu sou o professor da princesa. Você está dizendo que eu sou perigoso. O mar está tremendo educadamente. Seu olhar é muito irritante. Você deve ter alguma intenção. Fale, qual é o seu objetivo ao se aproximar da Alteza Real? É apenas curiosidade. Leonard tem um grande valor de pesquisa. Que valor de pesquisa? Eu quero saber qual é o valor de pesquisa que você diz. Ah, Sua Majestade, o Imperador. Minha cabeça está doendo. Não consigo lembrar de nada. Te dou uma caixa de comida de elfo. Muito pouco, ainda não consigo lembrar. 2 caixas. Ah, de repente essa cabeça ficou brilhante. O que você acha que está acontecendo? Esse canalha. Em relação à Alteza Real, eu acho que seu corpo é descendente de dragões. Ou seja, a Alteza Real herdou o poder do dragão. É mesmo, claro. Mas tudo isso é apenas uma suposição minha. Ailek ficou chocado. Desde o primeiro imperador, há 300 anos, não houve mais descendentes de dragões. Mesmo os extraordinários. Sua Majestade, o Imperador, também é apenas uma pessoa comum. Você tem certeza de que a Alteza é descendente de dragões? Isso é apenas uma suposição minha. Caso contrário, como ele teria poder espiritual de 5 estrelas? Isso é algo sem precedentes em todo o continente. Ailek estava muito chocado, Sua Majestade. Eu sugiro que chamemos um sacerdote imediatamente para confirmar. Por que você me deu essas informações tão facilmente? Gelos ficou surpreso. Isso não é mais importante do que a alma dentro da Alteza. Já não é mais importante, certo? Afinal, eu sou seu professor, não sou. E nós temos uma aliança, não temos. Eu não me aliança com alguém que tenha ligação com a União. Eu definitivamente não me alio a quem tem relações com Kalian. A polícia e os civis podem se entender, eu realmente preciso de dinheiro. E eu não prejudiquei os interesses do Império, certo? Se você ousar prejudicar, você não teria sobrevivido até hoje, Mota. Tudo que você fez é em vão. Seu irmão já está morto. Feche a boca fedida, pode ser. Se eu me esforçar ao máximo para enfrentar Vossa Majestade. Não sei quem morrerá aqui. Então vamos tentar. A Euter está sem palavras. Desculpe interromper o prazer de vocês. Mas, este é o lugar favorito da princesa pelo que parece, uma biblioteca. Se ele souber, ficará muito triste. Os dois ficaram paralisados por um instante. Ou devemos ir ao consultório primeiro? Eu vou ficar de olho em você.
Se você ousar fazer algo que prejudique o Império, as consequências serão suas. Do outro lado, Leona estava deitada na cama, pronta para dormir. De repente sentiu uma leve areia. Por que os assassinos sempre escolhem atacar quando estou tranquilo? Quem diria que no próximo segundo, a delicada criada puxaria um martelo. Em pouco tempo resolveu tudo. Você não deveria fazer isso com a princesa Huang Minhai. O sangue espirrou na roupa, não foi? Isso foi incrível, Leona estava chocada. O que você está dizendo? Você não é a mais gentil da peça. E essas duas grandes martelos saíram do seu entrepernas. Do entrepernas no dia seguinte. Leona, incapaz de conter a curiosidade, começou a perguntar: por que você é tão habilidosa? Eu não tenho nenhuma identidade especial. Apenas nasci em Solute. Eu sou uma força especial do Ducado de Ilan. Na vida anterior, Leona teve grandes problemas no Ducado de Ilan. Naquela época acabamos de colocar Lacus no trono. Esse idiota realmente queria guerrear com o poderoso Ducado de Ilan. Leona não queria se envolver nessa questão. No final, ainda escolhi agir quando Lacus estava prestes a morrer. Então, por que você veio aqui? Porque eu fui o guarda-costas da sua mãe. Naquela época, o Principado de Ilan escolheu estabelecer relações diplomáticas com o Império para não ser invadido por Karel. E casou a única princesa do Principado de Ilan, que é a sua mãe. Se não fosse aquela poderosa bruxa que atacou na frente, nosso principado não teria chegado a esta situação. O humor de Leonard ficou complexo. Se eu não tivesse uma equipe de combate, o Principado de Lacus não teria perdido. Então a princesa não teria se casado. O Império também não teria me gerado. E você não teria ficado triste por eu ter morrido em uma terra estranha. Tudo isso foi causado por Leonard. Ao ver Leonard desanimado, você está sentindo falta da sua mãe. Eu também sinto falta da princesa e da minha terra natal. Por isso, no dia do 5º aniversário da princesa, a delegação do Principado virá visitar o Império. Seu avô também virá. O que aquele não é o dinheiro. É o velho que quase matei. Agora ele se tornou meu avô. Que embaraço. Se ele souber que eu sou a bruxa, então estou ferrada. Chegamos, princesa. Leonard olhou para cima e viu 3 pessoas esperando por ele. Ele ainda não tinha reagido. O imperador estendeu sua magia e pegou Leonard no colo. Parece que ele está cansado de caminhar. Assim que chegou, já queria um abraço. Desta vez, eu vou ceder a você. Leonard ficou confusa sobre o que ele estava dizendo. Ele claramente me puxou aqui, mas para cuidar da imagem do papai imperador. Eu ainda vou agradecer ao papai com ternura. Mas a propósito, porque Geros está aqui. Mas falando nisso, porque Gerros está aqui? Porque eu senti tanta falta da princesa que entrei no palácio. Leon vomitar não precisa me odiar tanto, né? Em seguida perguntou confuso. A propósito, o que vamos fazer hoje? Porque tantas pessoas estão aqui? O imperador respondeu imediatamente. Ouvi dizer que você pode ter herdado a caverna do dragão. Portanto, por favor, que o sacerdote verifique você. A pequena bruxa ficou confusa de repente. Quem disse que é a caverna do dragão? Com a dica de Aile, a pequena bruxa descobriu. Na verdade, foi Gelos quem contou ao imperador. Ela virou rapidamente para olhar Gelos. Justo quando Gelos achou que iria ser repreendido por toda a aliança, a pequena bruxa elogiou feliz. Muito bem feito. Isso mesmo, eu sou a descendente do dragão. Eu carrego o poder do dragão dentro de mim. Pensou consigo mesma contente. Não esperava que Gelos tivesse forjado uma identidade assim para mim. Então não preciso me preocupar com a revelação da minha identidade de bruxa. E nesse momento, Gelos perguntou telepaticamente falando nisso. Alteza, você realmente herdou o poder do dragão? Essa pergunta também fez a pequena bruxa refletir. Para ser sincera, eu também estou duvidando disso. Um mero corpo humano. Jing renasceu com energia espiritual de 5 estrelas. Mas se realmente for descendente de dragão, a alma deste corpo já deveria estar definida há muito tempo. Eu não poderia estar vivendo neste corpo. Deixa pra lá. Coisas complicadas eu penso depois. Nesse momento, uma voz chamou. Era Aibel que corria animadamente. Quando chegou na frente da pequena bruxa, Aibel parou rapidamente. Ao ver quem estava segurando a pequena bruxa, era seu próprio pai. Ele imediatamente fez uma reverência e disse: Pai Imperial. Imediatamente fez uma reverência e disse: Pai Imperial, obrigado por me acompanhar. Eu certamente farei grandes realizações. Mas a resposta que obtive foi: o imperador virou-se em silêncio. Isso deixou Aibel extremamente desapontado. A pequena bruxa não pôde mais aguentar. E rapidamente disse: Papai, você não vai desejar uma boa viagem para Aibel. Não é isso que se diz ao se despedir. Não é, Lin? As palavras da pequena bruxa assustaram Eila e Lin, que tremiam. Afinal, a pequena bruxa é a primeira a ousar falar assim com o imperador. Lin rapidamente tentou explicar algo.
Mas a pequena bruxa continuou: papai, não me importa se você não me cumprimenta. Ao ouvir isso, o imperador virou-se e disse a Eibel: boa viagem. Após viver 12 anos, Eibel nunca ouviu uma palavra de preocupação do pai, e ficou cheio de confiança, e rapidamente agradeceu à pequena bruxa, e expressou que cumpriria a tarefa que ele lhe dera. A pequena bruxa também se preocupou e disse: você tem que cumprir, tá? Boa viagem. Em seguida, Eibel se despediu de todos. Após se despedir de Eibel, o imperador abraçou a pequena bruxa, e caminhou em direção ao local de reunião com os deuses. Nesse momento, a pequena bruxa perguntou: papai, por que você não trata Eibel tão bem quanto me trata? Ao ouvir isso, os outros que conheciam o imperador imediatamente ficaram nervosos, mas o imperador respondeu gentilmente: porque você é forte, ele não é tão bom quanto você. A pequena bruxa imediatamente não gostou, e rapidamente disse: mas Eibel também é muito forte, e além disso ele é meu subordinado. O imperador disse: subordinado, você venceu no duelo, então leve-o de volta sob sua proteção. A pequena bruxa rapidamente respondeu que sim, portanto eu espero que papai trate a Eber bem, cuide bem da Eber. Mas falando nisso, como você sabe que eu lutei contra a Eber? Mas o imperador perguntou: por que você não matou a Eber? A pequena bruxa respondeu com firmeza: ele é da minha família agora. Como posso matar um membro da família? Eu esqueci. Papai parece ter matado toda a família, desculpe. Assim que essas palavras foram ditas, todos os presentes ficaram em silêncio. Após um momento, o imperador explicou à pequena bruxa: assim como você disse, eu matei meu irmão, mas no começo eu não eliminei todos. Eu deixei um caminho para eles viverem, mas eu percebi que foi apenas um esforço em vão. Minha compaixão no final resultou apenas em sua traição implacável. Você também, se você não quer ser retribuído com ingratidão e ser apunhalado pelas costas, deve lembrar-se bem disso. Todos os membros da realeza estão atrás de você. E a pequena bruxa nesse momento confortou o imperador: fique tranquilo. Papai, mesmo que a Eber me traia, não tem problema. Se ele me trair, eu também não farei nada contra ele. Afinal, eu não sou tão fraca assim. E além disso, eu vou me tornar ainda mais poderosa. Ao ouvir isso, o imperador não disse mais nada. Apenas acariciou suavemente a cabeça da pequena bruxa. Nesse momento, algumas pessoas já haviam chegado ao local de recepção. Geros então se despediu da pequena bruxa de repente. Isso imediatamente despertou a curiosidade da pequena bruxa. Então ela rapidamente perguntou o que estava acontecendo. Ele realmente está indo embora sim. Ao lado, Arit rapidamente explicou: o mestre Mota é uma pessoa que ama o dinheiro como a própria vida. Então o sacerdote não gosta muito dele. Deixe que o Eiter fale. O imperador trouxe a pequena bruxa. Ele empurrou a porta da sala de recepção. Assim que entrou, viu o sacerdote sentado à espera. E também Kif, que estava de pé ao lado. Assim que Kif viu a pequena bruxa, acenou animadamente. A pequena bruxa rapidamente respondeu e o elogiou. Desde a manhã, Kif não tinha visto Kif. Ele estava assim o tempo todo. Mas nesse momento o sacerdote começou a reclamar. O senhor me chamou para abençoar a princesa, mas me fez esperar tanto tempo. Ao ouvir isso, o imperador ficou imediatamente sem educação. Vamos dispensar as saudações triviais. Vamos abençoar a princesa diretamente. Nesse momento a pequena Huang, você também pulou do colo do imperador, aguardando a bênção. Esse promovido ainda está falando sem parar. A propósito, a princesa realmente é descendente do dragão, se formos julgar apenas pela aparência. O imperador interrompeu impacientemente. Claro que não julgamos apenas pela aparência. Então rápido, abençoe-a. O sacerdote não continuou a reclamar. Ele rapidamente disse que já que é uma certificação de sua majestade, então não tenho mais nada a dizer. Agora vou abençoar a princesa. Por favor, me dê a sua mão. A pequena bruxa, ao ouvir isso, rapidamente colocou a mão na mão do sacerdote. De repente, uma grande quantidade de energia espiritual apareceu no ar, concentrando-se entre as mãos dos dois. Depois de um momento, o sacerdote estava prestes a retirar seu poder, mas nesse momento, algo deu errado. Ele se perguntou o que estava acontecendo. Ele perguntou confuso o que estava acontecendo. Por que não consigo recuperar o poder? E nesse momento a pequena bruxa olhou para Shenguan com uma expressão sombria. De repente retirou a mão e disse: o que você está fazendo? Que dor, você está querendo morrer. Eu vejo que você merece uma surra. Assim que as palavras saíram, o ambiente de repente ficou em silêncio absoluto. A pequena bruxa também percebeu isso. Envergonhada começou a rir. Eu falei a coisa errada, pedindo desculpas. E o imperador, sério, perguntou: Shenguan, você não está abençoando. Por que a princesa está sentindo dor? Shenguan, que estava prestes a explicar algo,
De repente pensou em algo. Então, apressadamente disse à pequena bruxa: princesa, você pode me dar sua mão novamente. Desta vez eu serei 2 vezes mais cuidadoso. A pequena bruxa viu que não parecia algo ruim, e não disse mais nada, mas deu a mão a ele novamente. Após uma nova confirmação, o sacerdote disse em voz baixa: não tem erro. Parece que eu preciso ativar a habilidade de transformação do grande Deus. A princesa não precisa esperar pela iluminação. O normal da realeza deve esperar pela iluminação, para revelar seu verdadeiro poder. Mas a princesa é diferente. É difícil para eu estimar a quantidade de poder espiritual que ela possui. Ou seja, a princesa tem o corpo de um dragão. Kaise olhava admirado para ele. Mas momentos depois, a pequena bruxa de repente cerrava os punhos com raiva. E ainda chutava a estrutura da cama, fazendo barulho, pensando consigo mesma. De que adianta saber que este corpo é descendente de dragões? Agora, eu mal consigo ativar meu poder espiritual. Em seguida reclamou para Kaise: eu quero me tornar mais forte. Mas não consigo de jeito nenhum. Estou tão irritada. Kaise apressadamente a confortou: Sua Alteza, você só tem 3 anos. Já é forte o suficiente agora. Mas ainda não é o bastante. Eu preciso me tornar mais forte. A pequena bruxa respondeu insatisfeita: Kaise, que pensamento. Só assim poderei pegar o Lagoon mais cedo. Não vou me preocupar em arrumar ele. E então dominar todo o continente. Mas logo depois, a pequena bruxa deixou de considerar as coisas a longo prazo. Ela rapidamente perguntou onde estava Lin. Após a dica do Kaise, a pequena bruxa empurrou a porta do quarto onde Lin estava. E perguntou a Lin: o que você está fazendo? Ai ai, a princesa Huang acordou tão cedo hoje. Lin, ao ver a pequena bruxa, disse alegremente. A pequena bruxa respondeu com um olhar orgulhoso: eu já acordei bem cedo. Porque esta princesa é descendente de dragões. Mas o que você estava fazendo? Ao ouvir isso, ela rapidamente explicou que estava organizando alguns presentes para você. A Alaning aceitou o sacerdote sordez ontem. Já foi divulgado. Além disso, Sua Majestade, o Imperador, gosta da Lin Weishi. Portanto, isso é algo que a nobreza já preparou antecipadamente. E isso é para Rui Lulu. A pequena bruxa disse com confiança, embora tenha dito isso. Mas, princesa, de onde você soube a palavra suborno? A pequena bruxa ficou um pouco surpresa. Ela rapidamente se desculpou e disse que foi o Alit que me contou. É assim então. Parece que eu preciso conversar com o Sr. Alit em breve. Lin disse com um sorriso. Nesse momento, Lin perguntou à pequena bruxa: a propósito, princesa, no seu próximo aniversário eu estou planejando fazer uma festa. O que você acha? Ao ouvir isso, a pequena bruxa também começou a pensar. Afinal, ela precisa entender essas regras mais cedo ou mais tarde. Portanto, não há necessidade de recusar. Então, disse alegremente: tudo bem. Vamos fazer a festa. Nesse momento, Nikau apareceu de repente na porta. Repentinamente na porta. Disse alegremente: eu cheguei. Os rumores sobre você estão por toda parte, coelho. Todos dizem que você é a princesa, é incrível. A pequena bruxa também riu com orgulho. E Nikau continuou dizendo que mesmo assim, você não pode esquecer que eu sou seu número 0. E eu pretendo colocar uma bandeira, escrito nela que sou seu subordinado. Ao ouvir isso, a expressão de Kes estava cheia de estrelas. Muito boa ideia. Eu também quero fazer isso. Olhando para esses 2 personagens, a pequena bruxa suspirou resignada. Então mudou de assunto e perguntou: tudo bem, me fale sobre o príncipe Jade. Ao ouvir isso, o rosto de Nikau imediatamente ficou sério. Ele disse: ao te ver, você saberá que ele é um louco. Então, coelhinha, é melhor você não encontrar o príncipe Jade agora. Espere até você crescer um pouco mais. Mas ao Nikau dizer isso, a pequena bruxa ficou ainda mais curiosa. Ela apressadamente perguntou por quê. E Nikau continuou dizendo: porque ele nunca tem misericórdia. Antes, ele quase me matou. Se ele tivesse me matado de uma vez, estaria tudo bem. Mas ele não fez isso. Ele me prendeu e me torturou como se fosse um rato. Ao ouvir isso, a pequena bruxa, de repente ficou com uma expressão sombria. E disse: minha disposição de repente ficou muito ruim. Eu vejo que ele não quer viver. Ousou bater em você, pessoa. Somente eu posso atormentar Nikau. A partir de hoje, deixe-me ajudá-lo a se fortalecer. A pequena bruxa e Nikau foram ao campo de treinamento. Nikau disse alegremente: você realmente vai me treinar. É verdade, realmente. A pequena bruxa, ouvindo isso, disse impaciente: ai ai. Por que você continua perguntando? Eu já disse que vou ajudá-lo a se fortalecer. Então você deve derrotar aquele cara. Entendeu? Aquilo parece que não vai dar. O príncipe imperial é realmente muito poderoso. Ele é filho do tio-avô. Nikau respondeu imediatamente desapontado.
A pequena bruxa ficou desanimada com isso. O que ele disse foi tão direto que perdeu toda a paixão. Então perguntou com resignação: você disse que ele é filho do tio-avô. Então ele é muito poderoso. Então, quem é o tio-avô? O atual papa é o tio-avô. Mikau respondeu apressadamente. E a pequena bruxa, após entender, continuou perguntando: então você é filho do imperador. O papa é mais poderoso que o imperador. Essa frase claramente atingiu o príncipe, mas parece que não pertence a ele. Mikau continuou dizendo que ele era mais poderoso que eu. Eu também me sinto muito ferido. Mas a posição do primeiro príncipe não está no mesmo nível que outros membros da realeza. Eu realmente não tenho confiança. A pequena bruxa, ao ouvir isso, também não teve paciência para incentivá-lo mais. Disse diretamente sem confiança: então treine até ter confiança. Vá agora para o campo de treinamento. Assim que terminou de falar, a pequena bruxa imediatamente lançou magia, pronta para revidar. Mikau ficou tão assustado que correu para o campo de treinamento. Ele começou a treinar, sem lágrimas para chorar. A pequena bruxa também começou a tentar ativar seu poder espiritual, e pensou consigo mesma que se tentasse mais algumas vezes, deveria conseguir transferir o poder espiritual da alma, desde que ninguém venha me incomodar durante esse processo. Olhando para o mar vermelho da força em sua alma da vida passada, a pequena bruxa também se lembrou de quando foi buscar o mar vermelho para enfrentar aquele dragão. Infelizmente ela ainda não compreendia o que realmente era o mar vermelho, portanto no final, ela acabou perdendo. Justo quando a pequena bruxa capturou o mar vermelho e queria investigar mais a fundo, de repente, um ataque mágico atravessou o ombro da pequena bruxa. A pequena bruxa imediatamente caiu no chão, sofrendo, pensando como poderia ser atacada de repente. Droga, a energia espiritual não está se estabilizando. Então uma voz veio: ai, não esperava que poderia te matar tão facilmente. O assassino que o irmão trouxe é realmente diferente. A pequena bruxa rapidamente levantou a cabeça. Era aquele que havia sido acordado por ela, o oitavo príncipe. O oitavo príncipe continuou dizendo: você deveria viver de forma mais discreta. Assim talvez você conseguisse viver mais alguns anos. Em seguida, ordenou ao assassino atrás dele: mate-a. A energia espiritual dentro dela imediatamente explodiu. Diante do ataque do assassino, a pequena bruxa só podia resistir com seu corpo. Com raiva pensou: maldito. Se não fosse pela explosão da energia espiritual, esse ataque não seria nada. Mas o assassino não deu a ela a chance de reagir. Em seguida, lançou um ataque poderoso, novamente em direção à pequena bruxa. Após uma nuvem de fumaça, a pequena bruxa forçou o controle da energia espiritual e lançou o ataque de volta. E disse: embora não saiba onde Kai e Mikau estão, neste estado definitivamente não posso ficar esperando que eles venham até mim. Parece que só posso escolher um método que possa usar o poder do mar vermelho. Para usar o mar vermelho, então a pequena bruxa começou a emitir uma aura sedutora de cor vermelha, e com raiva disse para os dois à sua frente: vocês estão mortos. Mas justo nesse momento, os dois caíram, sem aviso, na frente da pequena bruxa. A pequena bruxa rapidamente perguntou o que estava acontecendo. Eu ainda não fiz nada. Olá, Yuliao. De repente uma voz surpreendeu a pequena bruxa. Ela imediatamente virou a cabeça para olhar. Viu que a pessoa era um homem de cabelos brancos e aparência encantadora. E continuou dizendo: sempre quis te conhecer. Após isso sorriu para a pequena bruxa. E nesse momento, do outro lado, o imperador que estava trabalhando parou de repente. Ele se levantou e disse: parece que alguém se aproximou. Alit ficou surpreso por um momento. E rapidamente disse: sim, aqui dá para sentir a sua beleza divina. Parece que seu poder aumentou novamente. Mas majestade, para onde o senhor vai? O imperador respondeu ansiosamente: vou para o Palácio da Rosa Negra. Eu também senti a presença de Leonar. Alit imediatamente disse, nervoso: se os dois começarem a brigar agora, parece que a princesa está em maior perigo. Enquanto isso, de volta à pequena bruxa. Ela estava perguntando com raiva: você deve ser um príncipe, certo? Por que você de repente veio aqui fazer bagunça? Em seguida pensou consigo mesma: estou com minha energia mágica fora de controle, e tenho ferimentos internos graves. Com a situação atual, é bem difícil para eu lidar com eles sozinha. O que eu devo fazer? E o príncipe, ao ouvir a reprimenda da pequena bruxa, não ficou bravo. Ele sorriu e disse: você é uma criança. Realmente não tem filtro. Mas, Liao, você deve saber que eu posso matar a garota agora mesmo. Então, eu aconselho você a prestar atenção na minha expressão. Mas a pequena bruxa não se deixaria intimidar. Ela respondeu com raiva: não seja tão arrogante. O Benque chegou e com você desse jeito, ele consegue lidar com 10 de você.
Hahaha, você realmente disse coisas adoráveis. Você não espera que eles te salvem. Um príncipe, indiferente ao dever filial, apontou para trás. A pequena bruxa ficou paralisada ao reconhecer a pessoa à distância. Era o Kai. O S e o Nikau já tinham sido dominados. Nesse momento, o príncipe continuou. Já que você escolheu desprezar os iluminados, por que não lhe dar um equipamento que possa resistir ao poder sagrado? Mesmo que os iluminados sejam poderosos, não suportariam o poder da luz. Leona, eu realmente não esperava que você conseguisse durar tanto. É realmente surpreendente. Talvez você não saiba. Eu esperei muito tempo, esperando por alguém que merecesse estar ao meu lado. Ao ouvir isso, a pequena bruxa confusa perguntou: o que você está dizendo? O príncipe interrompido rapidamente explicou: eu estou dizendo que você é a pessoa mais adequada. Embora você ainda seja jovem, quando você crescer, vamos nos casar. O que a pequena bruxa ficou completamente desorientada. Que louco, o que ele está dizendo? Meu pai costumava dizer que para o futuro da humanidade precisamos nos unir, para gerar a próxima geração. Você não está curioso? Que mudanças ocorreriam se um filho com o nosso poder nascesse? Nós reescreveríamos a história do continente. Então, Leona, venha comigo. Olhando para o olhar quase louco do príncipe, a pequena bruxa imediatamente pensou em dois homens com quem tinha se relacionado. Eles costumavam olhar para ela com esse mesmo olhar, dizendo aquelas palavras sedutoras que ela precisava ouvir. Já foi enganada e traída 2 vezes o suficiente. Enganar ele, que já foi traído 2 vezes, é o suficiente. Pensando nisso, a pequena bruxa mordeu o lábio. Um feitiço de foguete foi lançado em direção a um príncipe. Cortou uma linha no seu rosto pálido. Em seguida, alguém se levantou e disse algo sobre a próxima geração. Hoje você deve morrer aqui. Não tenha ilusões grandiosas. Entenda que quem ataca primeiro tem a vantagem. A pequena bruxa imediatamente lançou um feitiço de fogo e disse: embora eu tenha falado muito antes, agora a situação não está a meu favor. Eu preciso resolver isso rapidamente. Em seguida foram seguidos por feitiços de fogo ininterruptos. Um após o outro foram lançados. Após um momento, todo o campo de treino ficou em silêncio. A pequena bruxa também olhou fixamente para o príncipe, na direção em que ele estava. Mas justo nessa hora a fumaça começou a se dissipar. Viu-se o príncipe sendo preso por sua própria flecha, flutuando no ar. E ele sorriu e disse: hahaha, e o leão? Eu realmente quase morri nas suas mãos. Não esperava que eu tivesse misericórdia de você. E você foi mortal comigo. Vendo essa situação, a pequena bruxa gritou furiosamente: seu garotinho, desça daqui. E o príncipe, por sua vez, disse com um olhar triste: eu não quero. Se eu descer, você vai atacar de novo. Seu garotinho, você acha que não descendo? Eu não posso te atacar. A pequena bruxa xingou. Em seguida, um feitiço de explosão apareceu acima da cabeça do príncipe. Após um grande estrondo, o ataque da pequena bruxa ainda foi rebatido. O príncipe ainda disse sem mudar a expressão: agora eu realmente estou gostando mais de você. A pequena bruxa também estava chocada e pensou: mesmo com um ataque tão violento não consigo matá-lo. E o príncipe continuou: já que somos inimigos, precisamos erradicar a raiz do problema cedo. Com a lâmina nua, de repente, uma enorme espada mágica apareceu na frente da pequena bruxa. Mas a pequena bruxa, devido às feridas anteriores, já não tinha forças para resistir. Pensou com desgosto: que coisa horrível. Fui ingênua. Parece que foi mais uma vez eu que deixei passar. Como posso ser assim? Mas de qualquer forma, esta vida parece não ter sido tão ruim. Mas que pena,